Olá, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Clayton e nesse momento eu vou estar passando para vocês um pequeno vídeo sobre o nosso assunto nosso assunto da aula do próximo sábado. E é necessário a gente fazer essa pequena pescagem para a gente poder fazer também a nossa atividade da redação. E é um adiantamento, na verdade, essa produção escrita para não deixar para outra semana. Poderia ser para outra semana. Só que na outra semana praticamente não vai dar tempo, porque nós vamos terminar a unidade 2. Essa semana agora vai entrar e na outra já é revisão e prova, então não vai dar tempo de corrigir todas e dar o feedback apropriadamente. Então é melhor a gente fazer esta semana. E para isso, eu preciso mostrar para vocês esse assunto que nós vamos estudar, de uma forma bem pincelada para vocês compreenderem. É? Primeiramente, a gente vai iniciar a aula revisando os números, certo? Como eu mostro aqui nos slides para vocês. Isso aqui a gente aprendeu, né? Na outra turma ainda não passei the numbers. A gente aprendeu do zero até o 12, que é esse aqui. Aí na próxima aula a gente vai dar mais uma treinada nesses números, continuando, certo? Do 13, que é o 13 até o 20, ok? Então fica 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou pode ser 20. Isso aqui a gente precisa aprender justamente para a gente poder saber como falar a nossa idade em inglês. Depois disso aqui a gente passa também para os números que são decimais, a partir do 20 em diante, né? 10 em diante, por exemplo. Então 20, aí passa por 30, aí 40 e assim por diante. Então o 30 fica o 30. É diferente do 13, o 13, que é prolongado a pronúncia. Já o 30, ele termina com Y, ele é mais rápido a terminação dele. Então fica 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 100, 100, ou pode ser 100, fica a critério. Depois disso a gente passa praticamente para os assuntos que nos interessam, ok? Quer pedir, né, ou perguntar sobre a idade, age, né? Asking for age, pedindo ou solicitando, perguntando sobre idade. Então a pergunta comum que nós temos é essa daqui, usando esse WH question, certo? Que nós aprendemos naquela estrutura How old are you? Não. How are you? Né? Cumprimentando. É um greeting em inglês. How are you? A gente pode dizer I'm fine. Ou pode ser I'm bad. I'm okay. Certo? Isso daqui a gente usa também para dizer as idades em inglês. How old are you? Você já sabe que para o pronome you, né, só existe uma forma do verbo to be, que é o are. Mas como é uma pergunta, o verbo to be vem na frente do sujeito, no caso o pronome, you. Então a gente combina how old, né, e termina com a pergunta, are you? Estou perguntando diretamente para você. How old are you? Qual a sua idade? Então, praticamente traduzindo seria assim, o quão velho você é. Seria mais ou menos isso, né? Mas pra gente, a gente diz logo assim, qual a sua idade? Né? E para isso a gente responde também com o verbo to be. Bem, eu já sei os the numbers em inglês, agora eu vou responder a minha idade. Você vai dizer, por exemplo, I'm 22, certo? Se você disser I'm 22, o numeral, pronto, você disse a sua idade, certo? Agora, isso que está aqui entre parênteses é o opcional que você pode dizer em inglês. Você pode dizer, por exemplo, I'm 22 years old, certo? Se você falar years, você precisa obrigatoriamente falar também old, certo? Isso aqui é opcional, mas você pode terminar no número. Por exemplo, aqui um outro exemplo, nós dizemos we're 38. Olha como é que escreve, né? Tem um hyphen separando eles. 38. Se você quiser dizer years,
diga o old também. We're 38 years old. Certo? Agora sim, se eu perguntar para você a idade de uma outra pessoa que não está aqui na nossa conversa, por exemplo, do coleguinha que está sentado do outro lado da sala, eu vou perguntar para você, fulano, how old is he? How old is he? Né? Lembra? A forma do verbo to be conjugado com o pronome he é o is, certo? Então fica essa forma diferente desse aqui. Todo mundo já sabe, né? Então a gente pergunta, how old is he? Aí você vai dizer em inglês, olha, Cleito, né? He is 41 or 41, certo? Outro exemplo usando she. Fulano, how old is she? Aí você me responde, por exemplo, she's 13. She's 13. Olha aqui, ó. Andale, andale. Aí vem aqui. Isso daqui, geralmente a gente pergunta os anos assim de algum objeto, por exemplo, um animal, né? Porque tem um it aqui, né? Então, por exemplo, eu quero saber quantos anos tem essa escrivania aqui em casa, por exemplo. Tem cara de velha? Aí eu estou visitando aqui a casa do meu colega. Aí eu pergunto para ele assim por curiosidade, fulano, how old is it? Né? Você pergunta, né? Quantos anos tem esse negócio aqui? Aí vamos responder, por exemplo, it's 11, certo? It's 11. Aqui não é o pronome que nem esses outros aqui, porque não são pessoas, né? Um objeto, então a gente usa it. Aqui é a contraction, it's 11. Certo? Então é assim que a gente diz a nossa idade em inglês. Você diz assim, por exemplo, I'm 30 years old. Certo? Disse a minha idade. Então, para efeito da sua redação, por exemplo, você vai escrever isso diretamente. Você pergunta, né, claro. I'm 22 years old. Aí você pode ir complementando, né, com o and, por exemplo. O and, né, ele é uma palavrinha que junta ideias. Por exemplo, I'm from Brazil and I'm 22 years old. Eu disse duas ideias aqui na mesma sentença, usando a partícula and, certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem um último exemplo. How old are they? They're 55, certo? É bem simples, não é nada complicado a gente aprender a dizer a idade em inglês. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Sim, isso aqui é necessário também, porque nós vamos aprender como dizer nossa data de nascimento, certo? A nossa data de nascimento, deixa eu abrir um documento aqui. Ela é bem simples. A gente sempre vai usar a estrutura para dizer em inglês assim: I was born, certo? Essa aqui é a estrutura para dizer que eu nasci, certo? Em inglês, eu começo dizendo I was born, sendo que o was é o verbo to be no passado, certo? E o born é o verbo nascer. Então, usando as duas estruturas, eu quero dizer que eu nasci, certo? I was born. Aí você vai dizer o mês, o dia e o ano. Essa que é a ordem no inglês. O mês, o dia e o ano. Mas para isso a gente precisa utilizar uma preposition antes de dizer o mês, dia e ano. Vou mostrar aqui para vocês como é que é, por exemplo. Vou passar logo aqui, né? Para esse slide. Eu posso dizer, por exemplo, in American English, we usually say my birthday, meu aniversário, is on, olha a preposição que a gente usa, on November, aí vem 20, 30. Isso daqui é o TH porque ele é soprado, o número ordinal. My birthday is on November 23. Você pode dizer o número cardinal normalmente também, 23. Ou você pode dizer on November 23. Outro exemplo, eu posso dizer em inglês I was born, né? Eu nasci on November 23. Aí vem, a gente diz por dezena aqui, tá? 19. Aí depois vem 83. A gente diz assim em inglês, tá? 1983, ok? Outro exemplo aqui usando he ou she.
She was born on August 22, 1982. Another example, Paul was born on March 5, 1999. Certo? Então a gente usa as dezenas do ano para dizer em inglês 1999. A não ser que seja, por exemplo, o ano de 2005, por exemplo. Aí a gente já pode mudar um pouco. A gente diria assim, 2000, como eu falei para vocês na última aula, e o 1000 representado pela palavra thousand, certo? Para quem não lembra, a palavra thousand, né? Thousand, certo? E a gente pode dizer, por exemplo, Mary was born on June 14, 2001. Aí a gente já muda, né, um pouquinho aqui, porque é 2000, é certinho o número. 2001, certo? 2001. Agora sim, turma, se você for especificar somente o ano, ou somente o dia e o mês e o dia, você não usa a preposição on, você vai dizer o in. É diferente, é umas regrinhas que a gente tem que usar, a gente usa no inglês. Por exemplo, se você quer dizer, não quer dizer sua idade exatamente quando é, você vai dizer somente o dia e o mês, por exemplo. Aí você vai dizer em inglês, bom, fulano, I was born in November. É sempre escrito com letra maiúscula os meses do ano em inglês. In November 23. Pronto. Você disse o mês e o dia que você nasceu. Aí você vai usar a preposition in, certo? A gente usa o on somente quando for as três informações: mês, month, the day, né, o dia, e o year, o ano, certo? É uma regrinha que a gente tem que aprender. E aqui são os meses que a gente vai aprender na próxima aula: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, certo? A gente vai aprender na próxima aula. Então, como eu tenho falado para vocês, a nossa redação se baseia nisso, certo? Escrevam a redação de acordo com o modelo que eu passei para vocês no nosso grupo, certo? O assunto principal dessa redação é Introduce Yourself, ou seja, se apresentar, certo? Você vai se apresentar, fazer uma introdução sobre você. Então você vai começar dizendo quem é você. Claro, a gente já aprendeu tudo isso, certo? E vocês já anotaram tudinho, então você vai começar dizendo I'm fulano de tal, sempre com o primeiro e o último nome. Não precisa ser o número completo. Você vai dizer I'm Clayton Borges and I'm 25 years old. Você diz assim a idade. Aí você coloca o ponto, certo? Coloca o ponto. Aqui, mais ou menos. I'm Clayton Borges. And, né, o and para conectar sentenças. I'm 25 years old. Ponto. Certo? Que na redação a gente chama de period. Você continua. I'm from Belém, vírgula, né? É o comma, Brazil. And I'm a student at, certo? At, para especificar o local, aonde? UFPA. Ponto. Só aqui você já escreveu o quê? 1, 2, 3, 4 sentenças, tá? Então, assim, para a nossa redação, eu vou pedir para você escrever no mínimo 5, no máximo 10 sentenças. Né? Então, compreende sujeito, verbo principal e complemento, uma sentença. Tá? Isso que especifica uma delas. Aí você vai escrever no mínimo 5, no máximo 10. Aí tem mais informações que você pode dizer, o que você gosta, o que não gosta, tudo mais. Tem gente que já sabe um pouco mais de inglês na sala de aula, prefere escrever um pouco mais, fique à vontade. Mas assim, turma, escreva somente aquilo que você sabe. Se você não souber, pesquise. Pesquise como escreve em inglês, como é que diz em inglês. Isso aguça a sua curiosidade, né? Aguça a sua aprendizagem, você aprende melhor dessa maneira. Okay? Então, isso daqui é uma pequena
pincelada do que nós vamos aprender essa semana e o que eu espero que vocês produzam nessa redação para entregar no próximo sábado na nossa aula. Tudo bem, turma? Olha, desejo para vocês um bom final de semana, certo? Eu vou terminando por aqui, fazer uns outros afazeres, tá?